lá. No livro de Apocalipse, ali no capítulo 8, a partir do verso 7, ali fala sobre as 7 trombetas. Quem estuda essa profecia chega à conclusão que essas 7 trombetas significam guerras. Então, desde a primeira até a quarta trombeta, significa guerra contra o Império Romano no Ocidente. Então, ele está falando das tribos, chamadas tribos bárbaras. Então, ele fala sobre os visigodos, dos vândalos, dos hunos e dos érulos. Inclusive, a quarta trombeta, que está em Apocalipse, no capítulo 8, no verso 12, é só olhar ali e fala que, ao tocar essa trombeta, ao tocar a quarta trombeta, houve escurecimento da terça parte do sol, da terça parte da lua e da terça parte das estrelas. Segundo essa interpretação, isso significa o território dominado pelo poder romano. Essa é uma área dominada pelo poder romano, essa terça parte. Então isso significa que o poder romano nesse espaço de território, ele se apagou para sempre. Ele se escureceu. Foi o fim do poder romano no Ocidente. Porém, existem 3 trombetas que devem ser tocadas. Aqui no verso 13 diz assim: Olhei e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta e dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, cada trombeta restante significa um ai. Segundo essa linha de interpretação, fala que a quinta trombeta significa o surgimento do profeta Maomé. Isso consiste no poder islâmico, na religião muçulmana. Então, com esse surgimento, ia intensificar as guerras. Hoje nós vemos aí o Estado Islâmico, até mesmo o terror da área radical. Então, isso aumentaria o sofrimento na Terra. Por isso que seria o primeiro ai dessa visão. João fala dos terceiros últimos ais. E nessa interpretação fala que o segundo ai, que era a sexta trombeta, se refere ao surgimento do poder turco, que chama do poder otomano. Por isso que Apocalipse no capítulo 9, quando fala da sexta trombeta, João vê um exército inumerável, um exército extraordinário de cavalaria. Por isso que interpreta essa profecia como sendo o poder otomano. Então, que finalmente destruiu Roma, o poder romano, chamado poder bizantino, ali no Oriente. Então, foi o fim do Império Romano no Oriente. Porém, ainda existe o último ai. E esse ai está escrito aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no verso 14, fala assim: Passou aí o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então o terceiro ai seria a 7ª trombeta. E aqui no verso 15 fala sobre o toque da 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve do céu grande voz dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará pelos séculos dos séculos. Então o toque da 7ª trombeta iniciaria o reino de Deus, o chamado reino dos céus, o reino de Jesus. Então, nesse período, Jesus ia reinar, e reinar para todo sempre. Começaria o reino de Jesus. É interessante que ali no livro de Daniel também, Daniel 7, então Daniel ali está vendo os poderes da terra. Daniel tem visão de 4 animais. Ele está tendo essa visão quando ele vê que é colocado uns tronos. É Daniel 7, depois do verso 9. Então Daniel vê um julgamento no céu. E Daniel vê também que o ancião de dias entrega o reino para o filho do homem. Daniel, capítulo 7, no verso 13. É o mesmo que fala aqui em Apocalipse, no capítulo 11. Só ler aqui a partir do verso 16, porque João também ele vê uns tronos, é colocado uns tronos. E fala, vamos ver o verso, fala assim: Os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras,
porque assumisse o seu grande poder e passasse a reinar. Então o que acontece é que João está tendo a visão das guerras que estão acontecendo na terra. Mas na sétima trombeta, João tem uma visão, nós podemos chamar de visão vertical. Porque ele tem uma visão do céu. Ele vê uma espécie de preparativo para que comece o reino de Deus. E essa sétima trombeta, ela é tocada no tempo do fim. Se sabe disso, ao estudar Daniel ali no capítulo 12, antes também tem versos que dá, existe ali uns estudos que dá para chegar a essa conclusão. E no capítulo 2 fala que todas essas coisas acontecerão depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, estudando essa profecia, chega a essa conclusão que esse período de tempo, tempos e metade do tempo, ali fala, esse período seria o período da perseguição contra o povo de Deus. Inclusive Daniel também, capítulo 25, fala sobre isso. Aliás, capítulo 7, verso 25, fala sobre essa perseguição que se desencadearia contra o povo de Deus. Então, estudando esse período de tempo, chega à conclusão que a supremacia papal, que foi o tempo de terrível perseguição, ela terminou no ano 1798, ali, que é a Revolução Francesa. Então, a última trombeta, ela tocaria nesse período, chamado tempo do fim. Então, é o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo. Isso significa que nós estamos no período do último ai, maior sofrimento na Terra, mesmo porque nesse período, tempo do fim, depois de 1798, já teve 2 guerras mundiais, e fora os acontecimentos, mesmo nos nossos dias, até mesmo essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, a gente vê que os poderes da Terra vão enfraquecendo. Isso também é um prenúncio do reino de Deus. Então nós estamos num período de muito sofrimento, mas também nós temos esse motivo de alegria. Quem não gostaria de viver no reino dos céus, no reino de Deus? Porque é dito que esse reino, ele será um reino eterno. Não passará outros povos, está escrito ali no livro de Daniel. Então, no meio de sofrimento, vem essa mensagem que nos traz grande alegria, porque o reino dos céus está chegando, assim, definitivamente. Esse é um reino eterno. É um reino que subsistirá para sempre. Então que nós possamos estar todos preparados, porque tudo indica que o reino dos céus está... nós estamos na véspera do reino dos céus. E nós possamos estar preparados para viver esse reino eterno. Um reino que não terá fim. O reino de Deus que subsistirá para sempre.